Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro de Jó. Há até quem diga que Jó não existiu, porque o homem que sofreu tanto como Jó, não é possível que esse homem tenha suportado tudo o que ele suportou. E às vezes quando você vê uma pessoa sofrendo demais, você fala assim, ah lá o Jó, coitado do Jó, né? Mas a grande pergunta do livro de Jó é, por que o justo sofre? Por que o justo sofre? É a pergunta que não quer calar. E desde que o homem é homem, existe esse pensamento que os maus devem sofrer, mas os bons não. Só que as pessoas esquecem que por causa do pecado, o sofrimento entrou no mundo. É uma consequência direta do pecado hereditário de Adão e Eva. Então não tem como. Todo mundo sofre nesse planeta. Todo mundo. Tem gente que já sofre, que o bebezinho na barriga da mãe já está em sofrimento ali dentro. Então não tem quem escape. Todo mundo sofre. Agora existe uma diferença entre aqueles que amam a Deus e os que não amam a Deus. Eles enfrentam o sofrimento numa perspectiva diferente. E é isso que nós vamos falar ao abrirmos este livro para você. Um dos objetivos desse livro é mostrar que em nossos momentos de adversidade, a gente não deve tirar assim, conclusões precipitadas de que nosso sofrimento é Deus nos castigando. Cuidado com esse tipo de pensamento. Ah, Deus está me castigando. Porque esse tipo de pensamento, ele pode te levar a pensar que Deus é teu inimigo. E se você serve a Deus, ele não é teu inimigo. Jó era um servo de Deus. Jó era um homem íntegro. A Bíblia diz que ele buscava a Deus. Ele temia a Deus. Então ele não era um homem alheio a Deus. Ele era um homem de Deus. E Deus permitiu todo aquele sofrimento na vida de Jó. Ele perdeu todos os seus bens. Principalmente, ele perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu a sua saúde. E quase que ele perdeu também o casamento. O casamento dele ficou por um fio. Ele perdeu tudo. Quase tudo. E ele era um servo de Deus. Passou por uma provação. E provação, todo servo de Deus vai passar. E não é uma nem duas, são várias ao longo da vida. Deus apostou em Jó. Você viu lá meu servo Jó? Ele é fiel. Ah, ele é fiel porque o Senhor dá tudo para ele, o diabo falou. Então o diabo está lançando aquela teoria de que se eu tenho tudo, eu sou fiel a Deus. Agora, se as coisas começarem a me faltar, então eu não serei fiel a Deus. Se Deus começar a tirar coisas da minha vida, essa fidelidade ela vai acabar. Essa é a teoria do diabo. Mas os filhos de Deus, diante de adversidades, diante de lutas, eles permanecem fiéis ao seu Deus. Porque a nossa fidelidade, ela não depende daquilo que temos ou deixamos de ter. A nossa fidelidade está no nosso Deus, que nos salvou, que nos libertou, a quem amamos e servimos de todo o coração. Então, geralmente as pessoas dizem, eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Eu não sei. Mas o salmista, lá no Salmo 73, ele diz assim, um dia eu olhei para a vida dos ímpios e eu pensei, por que os ímpios prosperam e os bons não? Por quê? Os maus prosperam e os bons não. E aí no mesmo salmo ele fala, até que eu entrei na casa do Senhor e eu entendi o fim deles. Porque, gente, o importante é o final. Qual é o fim? Daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus.
Aqueles que não servem a Deus, de repente tem uma casa mais bonita que a tua, tem saúde, tem os filhos tudo na universidade mais cara, tem o carro do ano, você mora de aluguel, os seus filhos trabalham para poder se manter, né? Para entrar na faculdade necessita de um ProUni. Você vive pela fé. Mas qual é o final? Qual é o final de quem não serve a Deus? É o inferno. Qual é o final daquele que serve a Deus? É morar na glória para sempre com Jesus. Então, o salmista, ele chegou à conclusão: opa, eu estou no caminho certo. A Bíblia não promete que eu vou ter de tudo nessa vida. Que eu vou ter prosperidade, que nada vai me faltar. Não. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, o livro de Jó, ele conta essa história de um homem de Deus que passou por muito sofrimento. E algumas lições que nós podemos tirar desse livro é: primeiro, reconheça as suas limitações. Nós não sabemos tudo. Se Jó soubesse, quando suas calamidades e adversidades vieram, tudo que sabemos sobre a preocupação de Deus com ele e o prazer que Deus tinha nele, ele não teria falado daquela maneira descuidada e zangada como ele falou com Deus. Porque chega uma hora que o Jó, ele tá: Deus, por que eu nasci? Eu não devia ter nascido. Né? Essa minha vida. E ele começa a reclamar, a murmurar. Chega um momento que ele realmente, ele fica decepcionado com Deus. Mas se ele pudesse ver, né, o futuro e olhar a história dele aqui de frente para trás, ele veria que Deus estava com ele o tempo todo, que Deus estava cuidando de toda aquela situação. Deus não estava alheio a tudo aquilo. As grandes falas de Deus, quando Deus começa a responder, né, as perguntas de Jó, que o Jó ele fala: eu não entendo por que eu estou passando por isso. Faço tudo certo. Ele também se justifica até. E Deus fala assim para ele: ô Jó, onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava? Ou seja, lembra que tu é criatura, filho. Eu sou o Criador. Onde é que você estava? Então nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós somos as criaturas e Ele é o Criador. Em nossos momentos de agonia e aflição, precisamos crer que Deus tem o melhor para a nossa vida. E que o sofrimento, ele é um meio de Deus agir em nós para que nós cheguemos à maturidade, a um relacionamento sério com Ele. Então, sofrimento faz parte do processo. Mas reconheça as suas limitações. Nós somos limitados. Segunda lição: vigia a sua fala. Você vê que o Jó, ele tinha 3 amigos que sentaram perto dele para tentar entender tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Jó. E esses amigos vão dizer para ele: ah, Jó, não tem outra coisa, hein? Você está passando por isso porque você pecou. Só pode ser. Como é que você vai passar tudo isso sem ter pisado na bola com Deus? Você errou, e errou feio. É por causa de pecado que você está assim. Então eles acusam Jó. Eles encontram uma desculpa para aquele sofrimento de Jó. Saiba que esse tipo de palavra não ajuda quem está sofrendo. Quem está sofrendo precisa de palavras bondosas, palavras de alento, né? Palavras que nos ajudem a superar aquilo que a gente está passando. Então, se você vê que alguém está sofrendo, dá uma força.
fale as palavras certas. Não esse tipo de palavra que os amigos de Jó falaram. As palavras bondosas, elas podem curar feridas. Elas levantam a vida das pessoas. Mas aquelas que são ditas impensadamente, elas ferem ainda mais. E pode até matar a pessoa que já está sofrendo. Quando os amigos pela primeira vez, se sentaram ali com Jó, talvez o Jó tenha pensado, que bom que meus amigos chegaram, estão aqui perto de mim. Eu estava tão sozinho. Mas quando eles abriram a boca para falar, ele deve ter pensado, por que eu não estou sozinho? Era melhor ficar só do que ter esse tipo de companhia. Quando nossos amigos estão em profunda aflição, a nossa presença e companhia, nossos atos bondosos, nosso aperto de mão, faz muita diferença. Você tem um amigo que está sofrendo, dá um abraço nele, dá um aperto de mão, diz para ele que você está junto. Olha, eu estou junto com você, estou orando por você. Do que você está precisando? Posso ajudar? Terceira lição, examine seu coração. Jó, ele começou a olhar para a vida dele. O que eu fiz? Que a primeira coisa que a gente pensa é, o que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? O livro de Jó tem muitas coisas a dizer sobre isso. Ele insta com a gente a não se ressentir ou ficar amargurado, e sim a olhar fundo em seu próprio coração e pedir a Deus que use esse problema para que você se aproxime mais dele. É isso que o livro de Jó nos ensina. Olhe para você, se examine. E no meio de tudo isso, se aproxime de Deus. Na hora do sofrimento, não é para se afastar de Deus. A gente vê muito isso. As pessoas começam a sofrer, perde uma pessoa querida, então ela culpa Deus e ela se afasta de Deus. Mas não faça isso. No sofrimento, a gente precisa se aproximar mais de Deus. O livro de Jó nos ensina isso. Jó, ele começa a olhar para ele. Ele começa a examinar seu coração. O que foi? Onde que eu devo ter errado? O que eu fiz? E ele começa a examinar. A gente tem que examinar, sim. Porque às vezes nós estamos sofrendo, sim, porque a gente trocou os pés pelas mãos. Você vive comprando um monte de coisa no cartão de crédito, aí vem aquela conta exorbitante, você não consegue mais dormir, você começa a brigar com seu marido, a paz vai embora, é aquele sofrimento. Mas é Deus que está causando esse sofrimento? Não, é o seu descontrole financeiro. Então, muitos dos sofrimentos são causados por nós mesmos. No caso de Jó, era uma aprovação que vinha da parte de Deus. Deus permitiu, porque Deus queria provar a fé de Jó. Jó é uma pessoa no começo do sofrimento. E no final, ele é outra pessoa. O sofrimento mudou Jó. Transformou Jó. É isso. Quando a gente enfrenta o sofrimento, a maneira de Deus, junto com Deus, você se tornará uma pessoa melhor ao final desse processo. Considere seus amigos. Os amigos de Jó, por sua fala descuidada, desapontaram ele profundamente. Mas no final, quando Jó, ele realmente tem, aquele encontro com Deus, e Jó fala assim: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó está dizendo: eu conhecia Deus superficialmente, mas agora eu tenho intimidade com esse Deus. Todo esse sofrimento me quebrou, quebrou meu eu. Hoje eu sou mais dependente de Deus, eu amo mais a Deus. E quando Deus faz essa transformação na vida de Jó, ele não exclui esses amigos.
Pelo contrário, ele abençoa esses amigos. E é isso que a gente tem que fazer. Aqueles amigos que estavam ali sentados ao lado dele, né, vendo a vida de Jó como se fosse um espetáculo, no final, Jó ora por eles. Jó abençoa eles. E é isso que nós devemos fazer. Aquelas pessoas que não nos compreendem, aquelas pessoas que agem muitas vezes contra nós, nos ferem, nos machucam, ore por elas. Abençoe. Né? Seja bênção na vida das pessoas. Você não perde por isso. Ah, mas essa pessoa só me faz mal. Faça o bem. Sempre. Faça o bem. A Bíblia diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. O homem ou mulher que vive quase que completamente sem problemas, raramente são procurados por almas perturbadas. Aquelas pessoas que estão sempre bem, quem é que vai abrir o coração para elas? Você até se sente mal. Você fala, nossa, essa pessoa não tem problema. Eu lembro que no início da minha fé, eu não gostava assim de compartilhar minhas fraquezas, né, meus erros. Eu não gostava. Eu achava que eu tinha que ostentar uma santificação. Porque afinal eu era uma líder. E líder tem que ser perfeito. Até que um dia, uma jovem falou para mim, Eliane, você não tem problema? Aí eu parei para pensar e falei, nossa, eu sou uma jovem e tenho bastante problemas. Mas eu estou passando uma imagem que eu não tenho problemas. E aí eu me dei o direito de ser humana e de compartilhar com pessoas idôneas os meus problemas. Me ajuda, irmão. Me ajuda. Estou passando por isso. E quando você compartilha, ou quando as pessoas veem que você está sofrendo e acompanham o teu sofrimento, quando você superar esse sofrimento, você vai ajudar muitas pessoas que vão passar pelo mesmo problema que você passou. É o que Paulo diz. Nós só podemos consolar naquilo que somos consolados. Como Deus trabalha, gente. Como Deus é extraordinário. Em último lugar, abandone seus ressentimentos. Tire toda a mágoa do seu coração. Talvez você tenha passado aí por um sofrimento tão duro. Você perdeu um filho, você perdeu um marido, você perdeu a sua mulher, você perdeu a sua mãe, o seu pai. Como é doído ver um ente querido partir para a eternidade. De repente, você culpou Deus. E você está de mal de Deus. Tira isso do seu coração. Deus ama você. Não guarde ressentimento. Siga a sua vida. Prossiga. Deus não erra. Lembre-se disso. Deus não erra. Jó tinha razão de se sentir infeliz com as reações dos seus amigos inúteis, porque eles não foram úteis. Ele ficou muito infeliz com a fala dos seus amigos. Pareciam tornar sua aflição ainda pior. Jó chegou ao ponto de, em vez de recriminar, orar por eles. E Deus mudou a sorte daqueles amigos. Não guarde ressentimento, nem de Deus e nem de pessoas que te fizeram mal. Que talvez você esteja sofrendo porque pessoas fizeram mal para você. Né? Aquela sua amiga que hoje está com seu marido e você não consegue perdoar. Libera perdão. Abre o seu coração para Deus. Que Deus cure essa ferida que está aí dentro. E olha, no final do livro de Jó, ele é um outro homem. Ele passou por um processo tão dolorido,
Mas sabe, Deus nos conhece. Deus sabe como nos quebrar. Deus sabe como nos colocar do jeito que Ele quer. Nós somos filhos de Deus. E o nosso coração, não se engane, ele é duro, é enganoso. E o sofrimento, C.S. Lewis, ele diz, a dor é o megafone de Deus. A gente sente aquela dor, e quando a dor está doída, a gente escuta Deus. Há ocasiões em que a gente só vai escutar Deus no sofrimento. Porque quando tudo está bem, a gente não escuta Deus. Nas coisas que Ele quer tratar com a gente. Mas quando a gente está no processo de dor, a gente escuta a voz de Deus como se fosse mesmo um megafone. Que você confie no Senhor. Lembre-se de que, como nosso Pai amoroso, Ele não pode permitir que seus filhos sejam testados, além do que eles possam suportar. E eu gosto muito desse versículo de 1 Coríntios 10:13, que diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então lembre-se disso. O que você passa, o que você vai passar, nunca será acima das suas forças. Se você está passando por uma dor muito grande hoje, é porque Deus sabe que você pode suportar. Fique firme, permaneça firme. Isso vai passar. Que Deus nos abençoe. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. E até o nosso próximo encontro.